A paz, queridos, como vocês estão? Espero que passaram um ano novo abençoado, Natal, né? E para alguns uma novidade, porque passaram o primeiro Natal e o Ano Novo aí no campo. Mas o mais importante é que passaram bem, com saúde, com a família. Esse é o mais importante. A família acima de tudo. Isso é uma coisa que nós temos que levar para o resto das nossas vidas. Maurícia, na realidade, você está sem água porque Deus está pedindo para você economizar, filha. Só isso. Eu acabo economizando, porque eu já liguei a bomba 2 vezes. Isso vai me dar um custo muito alto. Muito bem. Queridos, eu estava pensando, quando o João me ligou me pedindo para ministrar para vocês, eu estava pensando no que ministrar. Do que falar para vocês, homens e mulheres de Deus que estão no campo, vivendo esse dia a dia do campo missionário e esse respirar de campo missionário. Eu trabalhei 4 anos na Colômbia, para quem não me conhece, né, de repente está me vendo aparecer mais vezes aqui, como semana passada eu estava dirigindo e tudo. Para quem não me conhece, eu fui da segunda turma da Missão Kairos, né? Em 1990, e fui a primeira turma a pisar na Colômbia e plantar o trabalho da Colômbia, que graças a Deus está lá até hoje, e hoje nós temos lá a base missionária da Missão Kairos. Eu louvo a Deus por isso. Estávamos lá, eu junto com a minha família, né? Inclusive o rapaz que estava cantando aí, quando eu pedi a Miraci para colocar, tinha 2 aninhos de idade quando ele chegou comigo lá. E meu filho do meio tinha 45 dias de nascido, em plena guerra civil que a Colômbia estava passando. Então, que o Marcos está passando aí, Marcos, nós passamos também, sabemos o quanto é difícil, por isso que nós estamos nessa batalha junto com você aí em oração, pedindo oração. Aqui no Brasil já chegamos a quase 3.000, depois do nosso pedido, 3.000 pessoas orando, né, pelo Equador. Mas aí, eu olhando, observando tudo isso, me veio uma... Na realidade, é assim, é aquilo que nós cremos dentro da nossa igreja local. Eu fundei um ministério no Rio de Janeiro, chamado Igreja Redil, e se algum dia vocês irem em nossa igreja, quando vocês adentrarem a igreja, a primeira coisa que vocês vão ver é o nosso credo, é aquilo que nós acreditamos, que nós vivemos como igreja. E eu queria passar um pouquinho isso para vocês. Na realidade, é uma frase muito linda que nós gostamos muito, que diz: olhos na eternidade, coração em Jesus, mãos em sua obra e pés no mundo. Nós acreditamos de verdade nisso. E aí eu fiquei, quando me veio essa palavra, hoje às 4 horas da manhã, a diretoria, como nós falamos semana passada, a diretoria tem orado por vocês. Nós estamos levantando às 3, às 4 horas da manhã e clamando pelo campo missionário, por vocês que estão na batalha, pelo o centro de treinamento, pela base, né, que é o escritório, pela diretoria. Nós temos levantado um altar de oração pela Missão Kairos no modo geral. E terminou a oração lá no escritório. Viemos para o CTK, nesse exato momento eu estou aqui no CTK, eu, o Paulo e o pastor Alexandre, e viemos aqui também para orar e levantamos aqui também um grande clamor aqui no CTK, até porque o treinamento está chegando e a gente precisa intensificar as nossas orações. E aí, Deus colocou isso no meu coração para ministrar para vocês. De repente, eu não vou falar nada aqui de sobrenatural, nada demais, vou falar algo que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Porém, existem coisas que nós precisamos ouvir todos os dias, para não esquecer nunca. Todos
todos os dias precisamos ouvir, para não esquecer nunca. E quando nós falamos em olhos na eternidade, eu queria ler o texto para vocês, que encontra-se na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 19, vai dizer assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a grande questão e que eu penso nisso, e a gente, como eu falei, isso é algo que é muito da nossa igreja local, e a gente ministra muito sobre isso, prega muito sobre isso dentro da nossa igreja. A grande questão é que no dia a dia nós vamos esquecendo da eternidade. O tempo vai passando e nós esquecemos da eternidade. E, na realidade, os nossos olhos têm que estar muito fitos na eternidade. Porque se os nossos olhos não estiverem fitos na eternidade, e aí nós estamos falando de uma linha muito tênue entre viver olhando para a eternidade e viver olhando para essa terra, querendo viver o melhor dessa terra, até porque hoje os nossos púlpitos só pregam sobre o melhor dessa terra. Você é cristão, você é crente, você tem que viver o melhor dessas terras. Mas se nós não estivermos com os nossos olhos fitos na eternidade, nós seremos os mais miseráveis dos homens, porque esperamos apenas de Jesus aqui. Nos abençoar aqui, nos dá tudo aqui, nos dá vitória aqui, nos dá casa nova aqui, nos dá carro novo aqui. Tudo aqui nessa terra, e começamos a nos envolver com as coisas dessa terra. Porém, nós temos que entender que nós estamos aqui nessa terra de passagem. E que os nossos olhos têm que estar fitos na eternidade, em Cristo, porque é para lá que nós vamos. Lá é o nosso alvo principal, lá é o nosso objetivo, é lá que queremos chegar. Jonatas Edwards, o grande pregador dos missionários, o grande missionário e que pregou por muitos e muitos anos, na década de 1800, né, no século de 1800, e pregou muito para os indígenas, né, americanos. Ele escreve uma frase, ele faz uma oração na realidade, e que virou uma frase para todos nós, e que eu carrego isso comigo o resto da minha vida, e essa frase, e essa oração, melhor dizendo, é uma oração que a gente faz na nossa igreja, exatamente baseado nos olhos na eternidade. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Porque quando nós estamos com os nossos olhos fitos na eternidade, nós não conseguimos pensar apenas, não conseguimos pensar nessa terra. As coisas desta terra são passageiras para nós. Mas quando os nossos olhos estão longe da eternidade, as coisas dessa terra é o do nosso dia a dia. Nós queremos viver desse dia a dia. Pregamos isso, ensinamos isso e vivemos isso. Porém, Paulo vai dizer que se eu ficar esperando em Cristo apenas aqui, nessa terra, olhando para essa terra, vivendo nessa terra, como os pregadores aí dizem, o melhor desta terra, nós temos que viver, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, queridos, vocês que estão no campo missionário, nós que estamos aqui nessa batalha do dia a dia, do campo missionário, vivendo a missão Kairos, vivendo o trabalho missionário junto com vocês aí, que nós possamos, dia após dia, ter a eternidade gravada em nossos olhos. Não vamos esquecer nunca que o nosso objetivo maior não é essa terra, é a eternidade. Quando
nossos olhos estão fitos na eternidade, o nosso coração está completamente em Jesus. E quando nós falamos do nosso coração em Jesus, nós estamos falando de amor. Um texto muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí nós vamos entender que a essência da salvação, a essência do reino de Deus é o amor. Porque se não fosse o amor de Deus, por mim e por você, pela humanidade, imagine como seria essa humanidade. Se hoje já está assim, imagine como seria. Mas, na realidade, queridos, tanto eu quanto você precisamos, necessitamos de viver com o coração cheio de amor em Jesus. Quando nós temos um coração cheio de amor em Jesus, nós conseguimos transbordar para aqueles que estão à nossa volta. Então, não esqueçam nunca que se vocês estão no campo, é para transbordar amor para aqueles que estão trabalhando na sua equipe. A sua equipe precisa sentir esse amor transbordante de Deus para com você e você para com ele. E não só a equipe, mas todos os nacionais, todas as pessoas que estão aí na região que vocês pregam o evangelho, aqueles que vocês já alcançaram e aqueles que vocês ainda não alcançaram, todos eles precisam receber de você esse amor que eles não conhecem, que é o amor de Deus. Lembre-se sempre disso e vivam isso dia após dia. O coração de vocês tem que estar em Jesus. E para o coração estar em Jesus, eu quero ler com vocês, por favor, Mateus, abrem aí comigo, por favor. Mateus capítulo 6, muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 21. Olha que coisa linda. Muito conhecido. Eu disse para vocês que não ia falar nada que vocês não conheçam. E, de repente, vocês conhecem até mais do que eu, e com certeza conhecem mais do que eu. Não, eu estou em Marcos, desculpa. Eu estava em Marcos, eu falei assim, não é o texto. Mateus 6, 21. Alguém pode ler para mim, por favor? Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, necessitamos ter esse bom tesouro que é Jesus em nosso coração. Por isso que os nossos olhos precisam estar na eternidade, o nosso coração totalmente voltado a Jesus, e quando nós estamos voltados a Jesus, nós conseguimos exalar esse Jesus para outras pessoas, nós conseguimos falar de Jesus para outras pessoas. Eu trabalhei, como eu disse para vocês, eu trabalhava na Colômbia, e chegou uma missionária para trabalhar conosco. Ela queria ir para o campo missionário, ela queria ir primeiro para Marrocos. Só que o pastor Valdemar de Carvalho, na época, ele não enviava ninguém diretamente para o mundo muçulmano. Tinha que passar por um campo intermediário, e ela foi. Ela foi para a Colômbia. Até porque a Colômbia tem uma comunidade muçulmana muito grande, não sei se vocês sabem disso, muito grande ali na divisa com a Venezuela. E aí ela foi para lá. Só que o coração dela
não estava em Jesus, e por o coração dela não estar em Jesus, e eu sei porque eu estou falando isso, só não vou abrir aqui porque não há necessidade, mas por o coração dela não estar em Jesus, o coração dela não exalava amor a outras pessoas. Nós precisamos entender que essas vidas que estão aí, essas pessoas que estão aí à sua volta, Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Colômbia, Venezuela, seja todos os campos aí que nós estamos. Se essas pessoas não verem em vocês esse amor estampado na face de vocês, eles não vão acreditar nesse Jesus. Então, eu e você precisamos, de uma vez por todas, viver com o nosso coração em Jesus. Mas, para isso, coloque o seu coração totalmente nele. Coloque o seu coração totalmente em Jesus. E aí nós vamos entender o terceiro ponto. Porque, primeiro, para termos um coração em Jesus, nossos olhos têm que estar na eternidade. E quando os nossos olhos estão na eternidade, nosso coração está em Jesus. E quando o nosso coração está em Jesus, nós conseguimos estender as nossas mãos e servir ao Senhor. E aí eu quero que você abra comigo Efésios 2:10. Efésios 2:10. Oh, Deus. Olha o que Paulo vai dizer a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos chamou para o serviço, para fazer boas obras. Deus nos chamou não só para servir a igreja, como também servir o povo que está precisando. Deus nos chama para as boas obras. Quando nós estamos cheios de Deus, nossas mãos estão prontas para fazer as boas obras. E aí, irmãos, tem um louvor, um hino da harpa cristã que vai dizer: posso eu, tendo as mãos vazias, ao Senhor apresentar? O que nós apresentaremos ao Senhor? O que nós estamos fazendo, mesmo no campo missionário, como eu disse, às vezes nós estamos tantos anos, tanto tempo no campo missionário, que esquecemos que estamos no campo missionário. E às vezes nós nos perdemos. Não queremos fazer as coisas. Nós não queremos mais pregar o evangelho. Nós não queremos viver a mesma vida de sempre. Porém, para que isso não aconteça, precisamos estar com os nossos olhos fitos na eternidade, nosso coração em Jesus e as suas mãos na obra. Precisamos servir e Deus nos chamou para servir. Todos nós, independentemente de cargo eclesiástico, precisamos servir. Eu fui, por muitos anos, pastor-presidente de igreja. Muitos anos. E eu não tinha problema nenhum de limpar a igreja. E olha que tinha pessoas para fazer isso. Eu não tinha problema nenhum de ficar na porta recepcionando alguém. Eu nunca me esqueço, um dia eu cheguei na igreja e a tela onde a gente projeta as letras das músicas e tudo, estava suja. Aí eu falei assim, dá tempo. Tirei a tela, fui lá embaixo, peguei sabão,
Peguei água, peguei um balde, um pano, esfreguei, limpei, e eu estou limpando. E chega um dos pastores da igreja. E ele olha para mim e diz assim: ué, pastor, o senhor foi rebaixado a diácono? E eu disse para ele o seguinte: quem não serve como diácono, não serve como pastor. Quem não sabe servir dentro de uma área que supostamente é simples, porque para mim cuidar das coisas de Deus, seja ela em que área, não é simples. É honra. É honra servir. Então, quando o seu líder te enviar para alguma área que supostamente seja simples, ou te pedir para fazer qualquer coisa aí no campo missionário que supostamente seja simples, lembre-se que se você não sabe servir como diácono, fazendo a diaconia, você não serve para ser pastor. Você não serve para ser um evangelista. Você não serve para ser qualquer área da igreja. Você não serve. Nossas mãos têm que estar cheias de bons frutos. Os bons frutos começam exatamente pelas pequenas coisas. Que supostamente para nós são pequenas coisas. E para finalizar, que meu tempo está acabando, ou se não já acabou, para finalizar, quando nós entendemos que os nossos olhos estão fitos na eternidade, que o nosso coração está totalmente em Jesus e que nossas mãos foram feitas para servir o menor e o maior, servir nas pequenas coisas e nas grandes coisas, nós estamos aptos a estar com o pé no mundo. E quando nós falamos em pés no mundo, nós estamos falando exatamente, propriamente dito, da pregação do evangelho. Anunciar o evangelho às nações, a povos, tribos, línguas, a todos. E isso vocês já fazem. Ou pelo menos deveriam estar fazendo. Porque se esses 3 pontos não estiverem no equilíbrio, não tem como sairmos para o quarto, que é a pregação do evangelho, que é anunciar o reino. Precisamos entender isso, queridos. Como diz os colombianos, precisamos inculcar isso na nossa cabeça. Precisamos viver essas realidades bíblicas. Olhos na eternidade, coração em Jesus, mãos em sua obra e pés no mundo. Não vou dizer aqui, não quero aqui generalizar, mas tem muitos missionários que não eram nem para estar no campo missionário, porque ele ainda não entendeu o que é olhos na eternidade. Mas estão lá. Em vez de estar lá pregando o evangelho, estão tendo que ser discipulados. Tendo que estar participando de reuniões para resolver probleminhas. E nós não podemos, queridos. Não há tempo para isso. Por isso que os nossos olhos têm que estar na eternidade, porque quando nossos olhos estão na eternidade e o nosso coração está em Jesus, nós não temos tempo para pequenas coisas. Não temos tempo para pequenas coisas. Então, viva esses elementos para que a pregação do evangelho, que você foi chamado e enviado pela sua igreja, seja uma realidade no campo que você está trabalhando. Que Deus te abençoe e que seus olhos estejam realmente cravados na eternidade. Como diz Jonathan Edwards, grava a eternidade nos meus olhos. Que a eternidade esteja gravada aí, sempre. Sempre. E que seu coração esteja em Jesus. E que suas mãos estejam na obra, servindo ao Senhor, servindo aos que estão à sua volta, servindo aos nacionais. E a partir daí, sim, a pregação
será algo normal, comum, corrente, que você vai fazer aí no campo. Vai ser normal. O falar de Jesus vai ser normal. Deus te abençoe. Que esta palavra possa penetrar no teu coração. Para a glória de Deus.